Olá! Continuando a nossa microsérie sobre vocabulário conforteiro, no vídeo passado eu expliquei para vocês a diferença básica sobre umidade absoluta e umidade relativa. De forma bem simples, mas que vocês pudessem ter noção já de como absorver esse tipo de conteúdo. Isso é uma das coisas que eu busco trabalhar, né? Desmistificar a dificuldade do conforto térmico e mostrar que isso é muito mais simples. Então, se você assistiu o vídeo passado, comenta aqui embaixo, eu vi, para saber que você assistiu. E se você tem alguma dúvida, aproveita e me deixa saber para que eu possa, de repente, tirar ela aqui para você. Para quem ainda não me conhece, eu sou Andresa Barbosa. Se você é novo no canal, já se inscreve e curte esse vídeo, já para a gente chegar chegando. E hoje eu vou falar sobre precipitação pluvial. Já que a gente falou de umidade, né, no vídeo passado, vamos falar agora de precipitação pluvial. Andresa, por que não fala logo que é chuva? Porque não existe somente precipitação pluvial. Não é só água que cai do céu. A gente também tem granizo, a gente também tem neve, enfim. É por isso que a gente, tecnicamente falando, e a gente está falando de vocabulário conforteiro, tecnicamente a gente chama chuva de precipitação pluvial. Beleza? Beleza. Essa precipitação pluvial, pessoal, ela é medida em milímetros. E como que você vai transformar uma coisa que é líquida em milímetros para algo mais arquitetural, algo mais metrificável? Basta você entender o que significa esse milímetro. E eu vou deixar bem aqui uma caixa para ajudar no nosso raciocínio, beleza? Tá bom. O que significa 1 milímetro? 1 milímetro significa 1 litro por metro quadrado. Repetindo, 1 milímetro significa 1 litro por metro quadrado. Então, se você vê que choveu, por exemplo, 10 milímetros, significa que na região onde foi verificado aquilo, né, da chuva, 10 milímetros significa que choveu 10 litros de água por metro quadrado. Começa a entender isso, tá? Porque, inclusive, alguns problemas mais simples, como o cálculo de calha para cobertura, gerenciamento de risco para cálculo de telhado verde, que foi algo que eu fiz quando eu desenvolvi um telhado verde na Embrapa junto com a doutora Lucheta. A gente precisava analisar esses dados para que, quando houvesse uma situação de precipitação, né, do solo, na verdade um processo erosivo, a gente entendesse como que ia ser resolvido no nosso telhado verde. Inclusive, se você não sabe, essa foi a minha pesquisa desenvolvida lá. E se você tem alguma curiosidade também, é algo que eu nunca falei, me deixa saber aqui. Às vezes eu não falo porque talvez eu não saiba exatamente se vocês têm interesse em ouvir sobre esse assunto. Mas eu desenvolvi um telhado verde lá atrás, quando eu estava na iniciação científica, com caroço de açaí e fibra de coco, tá bom? É um assunto bem interessante. Voltando. Então, se choveu 10 milímetros, é porque choveu 10 litros por metro quadrado. Beleza. Se choveu 100 milímetros, é porque choveu 100 litros por cada metro quadrado. Agora, olha só. Se você tem uma cobertura, vamos imaginar, de 10 por 10. Então, a sua cobertura tem 100 metros quadrados. Se choveu 1 milímetro, significa que choveu 1 litro por metro quadrado. Se choveu 1 litro por metro quadrado e a sua cobertura tem 100 metros quadrados, é só você fazer a conta, certo? Beleza. Agora você precisa entender quanto que chove na sua região. Região amazônica, principalmente, onde a gente tem altos índices pluviométricos, é preciso considerar esses cálculos, principalmente para situações de drenagem urbana, né? Você vê que vai chover, época chuvosa, a gente já sabe que a cidade vai alagar. Não era pra gente saber que a cidade vai alagar, né? Até porque se a gente já sabe, era pra gente resolver isso de uma forma mais eficiente, mas não vou entrar nesse mérito aqui também. Você, como arquiteto, precisa entender como você vai lidar com isso na região que você está. Nas regiões como Manaus e Belém, que foram as regiões que eu morei, a gente precisa considerar a chuva na hora de fazer qualquer tipo de intervenção de cobertura, ou não dá para colocar aquela calha de tubo PVC de 100 e achar que vai dar conta, porque não vai. Dependendo da situação, do tamanho da cobertura, a quantidade de chuva, né, a quantidade de água é muito grande. Por outro lado, a gente tem uma grande oportunidade do reaproveitamento das águas
no uso das casas. Mas eu confesso que eu não entendo muito bem qual é a barreira efetivamente para que isso já não seja tão usual hoje. A gente tem algumas saídas que são mais caras, outras que são menos caras, inclusive calhas feitas de bambu, não sei se você já viu, mas existe também. Coberturas, inclusive, feitas, ao invés de você usar telha, você usa o próprio bambu e vai fazendo estilo telha francesa. Bom, então o que eu tinha para passar conceitualmente em termos de vocabulário conforteiro de hoje é você entender que precipitação pluvial não é a única precipitação que existe. Você entender que milímetros significam litros por metro quadrado. Você precisa entender e conhecer quanto que chove na sua região no período mais seco, quanto que chove no período mais chuvoso, quanto é essa chuva. Sabe aquelas reportagens que dizem assim, em um dia choveu todo o esperado do mês. E às vezes, sei lá, é um número que você acha baixo. Vou chutar aqui, tá? Ah, choveu 35 milímetros. E aí você diz, nossa, eu acho que nem sei se isso é pouco, nem sei se isso é muito. Quanto que é esse muito? Quanto que é esse pouco? Eu tive um colega que era do Nordeste e ele dizia que na região amazônica, se você respirasse fundo, você até se afogava de tanta água que existia no ar. E quando você junta essa umidade do ar com o período de chuva, no mínimo você precisa entender que cenário é esse de precipitação pluvial, inclusive ao longo de todo o ano. Pessoal, eu acho que vocês já perceberam que esses vídeos eles estão nesse estilo mais de bate-papo, sem muita edição, mas ele é para orientar você no vocabulário. Então me deixa saber aqui quais são as suas dúvidas, me deixa entender como que eu posso tornar esse conteúdo cada vez mais fácil de vocês trabalharem nos projetos. Meu intuito aqui não é simplesmente você saber o que é umidade relativa, precipitação pluvial e você não usar isso nos seus projetos. Então me deixa saber como eu posso melhorar cada vez mais esses conteúdos enquanto eu estou fazendo eles aqui para vocês, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Lembra de se inscrever, curtir e mandar esse vídeo para alguém. Isso me ajuda bastante e eu fico muito grata. Até o próximo. Tchau!